Boa tarde, professor. Sim, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada. Sim, sim, não, é que agradeço pelo convite. Aqui são 16 horas e 17 horas praticamente. No Brasil ainda são 12 horas e tal, né? São 13 horas. Ah, 13. Obrigada, professor. Muito obrigada. Não, eu é que agradeço pelo convite. Pronto, como eu tenho dito, o Brasil tem sido uma casa muito importante para nós angolanos. Então, essa live, essa conversa, no fundo, pronto, reforça aquilo que eu tenho dito sobre aquilo que tem sido o engajamento do Brasil para a difusão do conhecimento, sobretudo nos países de expressão portuguesa. É verdade. E eu conheci o trabalho do senhor através do Instituto Hofbard Brasil. Eles fazem um trabalho maravilhoso de disseminação do conhecimento e eu sou fã do Sim, trabalho sim, deles. sim, sim, o Instituto Hofbard, para mim, é a melhor escola, é a melhor think tank, né, que nós temos a nível do mundo. E pronto, quando digo que agradeço tanto os brasileiros, no fundo também é por isso, esse trabalho de traduções que os irmãos que hoje têm estado a fazer. Pá, eles não sabem nem a dimensão, o bem que eles fazem para nós que falamos a língua portuguesa. Não fossem eles, nós continuaríamos no obscurantismo. Né? É verdade, professor. E o trabalho deles é um trabalho sério. E eu já tive a oportunidade de conversar poucas vezes com o Fernando e ele é muito sério. Ele é um intelectual muito sério. E eu respeito muito o trabalho deles. E eu vi que ele fez o prefácio desse seu livro. Estou com o meu exemplar aqui. Sim, 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 sim. Então, vamos, me O conta um pouquinho Fernando é desse uma livro. pessoa. Sim, sim. O Fernando, pronto, para começar, o Fernando é uma pessoa. Poucas são as pessoas, diria, atual do Fernando. Aliás, os irmãos todos eles são pessoas muito excelentes. Eu praticamente tive o patrocínio. Mudamos de lugar para ver se o sinal melhora. Não sei se estou escrito em 2020 e o meu primeiro artigo, A Pobreza, Causas e Implicações, portanto, sofreu algumas alterações, mas eu enviei pela primeira vez ao Fernando e pronto, tive uma recepção extraordinária, né? Então logo ele viu o artigo, pronto, recebi muito apoio da parte dele. Então, pronto, o Fernando é uma pessoa de facto bastante extraordinária. Sim. Então, o senhor quer me contar um pouquinho da história do seu livro, como que começou, tudo, como foi? Bem, depois de ter, pronto, a princípio eu tive contato com a escola austríaca, isso em 2017. Então, depois de trabalho intenso de leitura de livros austríacos, basta aqui dizer que o primeiro livro que eu li foi Os Fundamentos da Liberdade, de Hayek. Depois o segundo foi As Seis Lições, né, de Mises. E então fui aprofundando a leitura, né? Então até que chegou uma fase em que, pronto, comecei também adaptar o conhecimento, né, que eu obtinha da escola austríaca à nossa realidade. Foi daí então que surgiu a primeira ideia de escrever o artigo, a primeira ideia de escrever o artigo Pobreza, Causas e Implicações. Depois desse artigo, escrevi o outro que é a falácia da proteção estatal. E
depois, pronto, já não parei, né? Comecei frequentemente a escrever, sempre que, portanto, houvesse um fenômeno econômico, então procurava abordar, né, esse fenômeno, também tendo em conta a nossa realidade, até que, pronto, vi que eram muito tinha escrito, e pronto, cheguei à conclusão de que poderia então compor os que eu escrevi num livro, né? Então dei a proposta ao Fernando, dei a proposta ao Fernando de que pretendia juntar vários artigos que eu escrevi num único livro. Pronto, então logo o Fernando ouviu a ideia, gostou, mandei-lhe o primeiro esboço, uh, mandei-lhe o primeiro esboço, ele leu, pronto, foi fazendo, fomos discutindo algumas matérias, foi fazendo também algumas correções e então, pronto, surgiu esse livro, né? Depois também pedi que ele pudesse prefaciar a minha referência, maior referência intelectual, pelo menos no Brasil, são as pessoas que comandam o Instituto Hofbauer. Então, pronto, nasceu esse livro com um prefácio estupendo, né, do Fernando, e pronto, então estamos aqui nessa fase que é da divulgação do livro, no sentido de que possa chegar a mais pessoas, principalmente pronto, os falantes da língua portuguesa. Então, eu vou divulgar um pouco o livro do professor, vou fazer uma publicidade aqui. Nós estamos falando deste livro, aparece invertido na tela, deixa eu ir mais para trás aqui. Angola, o que deve ser feito. Um enquadramento teórico e histórico do professor José Macuva Tipalanga. Este livro foi lançado recentemente pelo selo do Instituto Hofbauer, no final do ano passado. E como o professor estava explicando, ele nasceu de uma série de textos que o professor vinha escrevendo, colaborando para o site, estudos que o professor faz sobre a Escola Austríaca de Economia e outros estudos envolvendo o libertarianismo, filosofia ética libertária. Então, este livro é um resultado de um grande trabalho e eu recomendo aos amigos brasileiros que comprem no site do Instituto Hofbauer. Nos meus 2 perfis do Instagram tá com preço promocional, tá com preço super bom este livro. É um livro muito completo. Aliás, professor, o senhor está de parabéns. Eu sei que o senhor não precisa da minha validação, né? Mas que livro bem escrito, muito cuidadoso. O senhor, assim, abordou muitos aspectos importantíssimos, assuntos que eu não fazia ideia sobre Angola, professor. Então, eu gostaria que o senhor, por favor, tomasse a palavra agora para falar para nós, né, tanto o público angolano quanto o público brasileiro e os falantes de língua portuguesa, como é a situação de Angola, o libertarianismo em Angola, como tem sido a recepção do seu livro, a participação do senhor na política. Pronto, o libertarianismo em Angola é novo, praticamente é pouco conhecido. Agora já começa a ganhar alguma notoriedade. Eu falo nesse momento no sul de Angola, né, na província e pronto, fruto de algum engajamento nosso no Facebook, temos tido algumas pessoas que de facto já começam a entender também, né, as ideias as ideias libertárias, né? E então aos que pronto, possa debater
questões acerca do libertarianismo, vão aderindo, o que de facto é bastante animador. Mas de uma forma geral, é ainda pronto, uma ideia que não é conhecida, né, pelas pessoas. E então, conforme eu ia dizendo, nesse exercício de leitura que nós íamos fazendo, nós sempre nos perguntávamos, portanto, o que é que depois iríamos fazer com o conhecimento que nós podíamos obter, né? Nós sabemos que a via política é muito arriscada. Pronto, sei perfeitamente que um libertário tem muita dificuldade em integrar a vida política, mas também, pronto, como o movimento aqui em Angola é muito pequeno, então a nossa ideia é que talvez se enquadrando na política, as ideias sobre a liberdade, pronto, possam estar na boca das pessoas, né? Então foi assim que o ano passado pronto, surgiu essa intenção do Luís de Castro criar um partido de direita. No princípio, pronto, eu mostrei a implicação, né, da política, mas em nome da divulgação, né, do ideal, pronto, aceitei essa causa política, né, com todos os riscos também que isso envolve, de no futuro talvez possamos nos corromper, né, a política. Então estamos que é da direita, essencialmente pois também fazer com que o ideal libertário esteja na boca das pessoas, né? Olha, professor, é bem interessante. E o senhor tem visto resultados desde que o senhor resolveu se candidatar para a política com o objetivo da disseminação, né, do libertarianismo? Eu acredito que o cenário aí é um cenário bastante hostil para as ideias de liberdade, né, professor? Sim, sim, sim. Praticamente, pronto, como sabe, a nossa história toda ela é marcada pelo socialismo. Pronto, tem havido uma certa descredibilização da política em si. Pronto, o socialismo é um ideal que vem de sonhos, que vem de fantasias. Então é muito mais fácil assim chegar numa pessoa e dizer que pronto, pode viver, pode ter o seu sustento sem trabalho, né? Nós mesmo a semana passada fomos no mercado que é para dar a conhecer o nosso partido e o ideal que nós defendemos, e muitas pessoas diziam que pronto, que precisavam de ajuda, né? Precisavam que um partido que pudesse ter ideias de ajudá-las, né? E então, pronto, a nossa ideia de que nós não prometemos dar a pessoas coisas, mas sim que, enquanto movimento político, consiste essencialmente em fazer com que o comerciante, o vendedor, não possa ser impedido na realização da sua atividade. Então é uma ideia muito estranha, né, para a maioria das pessoas que vivem em Angola, né? Daí que pronto, tem sido um desafio enorme na transmissão desse ideal da liberdade. Mas uma não acadêmica, né, é mais fácil uma pessoa não acadêmica entender o valor da liberdade individual do que os acadêmicos. Geralmente os acadêmicos estão muito comprometidos com o sistema, o próprio sistema escolar também é todo ele ensina apenas o socialismo, então é um enorme desafio chegar à camada intelectual, né, à camada escolarizada e dizer-lhes que pronto, é preciso alguma responsabilidade individual, algum
uma responsabilidade individual que, pronto, é preciso acabar com o estatismo. Basta ver, por exemplo, que em Angola a classe empresarial é toda ela controlada pelo Estado. Praticamente não existe um empresário que... São poucos empresários em Angola que vivam vendendo apenas bens e serviços no mercado. Todos eles fornecem, são corporativistas, né? Então, pronto, vai ser um trabalho enorme, um desafio enorme, enorme poder fazer com que as ideias da liberdade sejam assimiladas pelas planas. Né? Mas pronto, é um trabalho que, como diz o Hofbard, a nossa intenção é justiça, né? Então, pronto, independentemente dos resultados políticos que nós possamos obter, mas que o ideal libertário em Angola. O professor tocou em alguns pontos bem importantes. Eu ainda estou iniciando nos estudos teóricos, intelectuais, mas de modo geral, o libertarianismo ele é um conceito muito intuitivo para o cidadão comum. Então, conforme a gente leva a ideia de liberdade libertária, realmente as pessoas aderem de uma maneira muito espontânea. Pessoas assim extremamente simples mesmo, sem até acesso à escolaridade, por exemplo. Elas entendem o conceito básico, né? É muito simples. É realmente perfeito. E no meio acadêmico, não. A pessoa ela está tão doutrinada e ela é mais obtusa, ela entra com mais dificuldade. A ideia Exatamente. libertária. Sim, exatamente. O meio acadêmico, como digo, está totalmente corrompido, né? As pessoas foram doutrinadas anos a fios sobre o socialismo, por exemplo, estudas o direito todo é positivo, pouco ou nada é dito sobre o direito legal. Vais para uma faculdade de economia, o que é ensinado é o keynesianismo. Pronto, não há uma formação sistemática. Os principais autores, as principais leis de economia, por exemplo, são ensinadas de forma esporádica. Perguntas, por exemplo, a uma pessoa escolarizada sobre a origem da sociedade, geralmente baseiam-se mais nas metáforas, né, do contrato social. Então, para Angola, por exemplo, é muito mais fácil ir numa comunidade, uma comunidade rural, né? E pronto, facilmente eles percebem, né? Porque praticamente o Estado existe como tal, né? Mas os principais conflitos são sempre resolvidos localmente, na base do direito tradicional. As pessoas vivem com o próprio dinheiro, das suas próprias lavras. Então, uma ideia da liberdade é muito mais fácil ser assimilada nesse meio não acadêmico rural, né? É pouco doutrinada, ela lida mais com a realidade, né? Do que, por exemplo, pessoas que vivem nas cidades escolarizadas e, pronto, aceitam em fantasias como contratos sociais, a ideia de estimular o consumo, para aquecer a economia. Então, pronto, é um desafio enorme. Mas, como disseste, e muito bem, eu acho que a verdade é teimosa, né? Embora haja, de facto, ou seja, embora seja difícil, algumas pessoas escolarizadas também terem alguma dificuldade de poderem entender os ideais da liberdade, mas, aos poucos, já há muita gente que consegue ver que afinal a sociedade toda foi montada numa ficção, né? Em algo que não é concreto, não é real e pronto. Aos poucos mais pessoas vão se aproximando, vão estudando, vão, por exemplo, nos solicitando para mais conhecimento, mais livros. Penso que, pronto, a liberdade, a verdade teimosa
e com um esforço, naturalmente, um dia vencerá, né? Assim esperamos, né, professor? Para a assimilação das ideias de liberdade, como que o libertarianismo entrou tão rapidamente? Porque, pelo que o senhor me contou, o senhor teve contato em 2017 com as ideias libertárias e o senhor rapidamente aderiu e já se tornou um estudioso, já se tornou. Foi algo bem rápido para o senhor, assim. Por que esse processo foi tão rápido? Eu sei que pode parecer óbvio para quem já é libertário faz tempo, mas a gente tem aqui no nosso público também pessoas que estão aprendendo agora sobre o libertarianismo. Então seria muito legal o senhor compartilhar assim essa experiência intelectual, sabe, dessa transição. Bem, pronto, acho que sempre tive alguma veia liberal, né? Lembro-me que quando, aliás, isso está na introdução do livro, quando eu estudava ou cursava a economia, pronto, sempre eu fui dos poucos que defendeu o livre comércio, né? Eu achava sempre que o Estado não podia intrometer-se na economia, né? Sendo a economia uma ciência, então íamos procurar abordar fenômenos econômicos por intermédio ou com recurso alguma teoria de Estado, né? Então, pronto, sempre tive essa desavença quando fui vaiado, porque no México praticamente eu era o único, né? Ou de pouquíssimos que defendiam a não intervenção. Apesar de que, pronto, ainda assim, quer dizer, olhando para trás, ainda era um estatista, né? Não percebia completamente das implicações totais daquilo que é. Quando conheci o livro, como disse, o primeiro livro que eu li sobre a temática do liberalismo foi a Constituição da Liberdade, de Hayek, Os Fundamentos da Liberdade. Pronto, o título a princípio chamou-me a atenção e pronto, comecei a fazer a leitura. Mas confesso que não fiquei tão estimulado com a leitura que eu fazia, né, diária. O meu engajamento começou quando li as 6 lições, né? Foi realmente que percebi que pronto, eh, afinal, totalmente enganado, o que eu defendia, afinal já tinha sido escrito, né, por teóricos, e depois o livro das 6 lições levou-me ao Instituto Hofbard a ler um conjunto de artigos, né, livros, até que um dia cheguei ao livro Uma Teoria do Socialismo de Hans Hoppe. E daí, diria, pronto, nunca mais parei, né? Descobri o mundo, ganhei algum sentido, né, da vida, percebi que estava completamente enganado, né? Os alicerces do conhecimento, né, que eu obtive nas universidades era um alicerce fantasioso e pronto, comecei a ler, a aprofundar e hoje pronto, sinto-me, sei lá, uma pessoa muito mais feliz. Pronto, mesmo que se calhar não pratique o bem como deveria ser, mas sinto que tenho a consciência tranquila, né? Sei que aprendi diferenciar o bem do mal, né? Então, pronto, a escola austríaca, sobretudo o próprio Instituto Hofbard, né, onde hoje, por exemplo, não consigo passar um dia sem pelo menos assim checar a página, ver os artigos que são publicados aí. Então, pronto, tenho dito que é também sorte da minha parte, né? Porque um angolano como eu, distante do Instituto
como é o Rothbard, ter descoberto esse instituto é também sorte, né? E aliás eu tenho um amigo com quem eu discuto muito a questão do liberalismo, que também é o Ido Rocha, que eu sempre digo que a questão do libertarianismo não é só uma questão de assimilação do conhecimento, é também um libertário, acho que deve ser também uma pessoa com caráter, né? Porque há muita gente que às vezes assimila um conhecimento, mas não agem, não propagam essas ideias, né? Não se moldam as ideias que aprendem. Então, penso que, pronto, hoje sinto-me uma pessoa com todas as dificuldades ainda que eu tenho ainda muito por aprender, mas pronto, sou uma pessoa melhor e digo que foi uma tremenda sorte, uma baita sorte ter descoberto o libertarianismo. Eu tava. O libertarianismo, na verdade, né, não é aquela liberdade indiscriminada para fazer tudo sem consequências. Eu penso como o Senhor, que é a liberdade para fazer o bem a si e aos outros, né? E se não fazer o bem diretamente, pelo menos não fazer o mal, não atrapalhar, não prejudicar. Se não for uma ação direta do bem, pelo menos uma não ação de mal, né? Foi o ano passado que nós tivemos um exercício de leitura, né? Um dos primeiros livros que começamos a ler é os 2 volumes da História do Pensamento Econômico, de Rothbard, e há uma questão que, pronto, chamou muita atenção, né? Do livro, né? Que é, pronto, assim, não literalmente, ele diz que a filosofia política sempre procurou responder à questão de se algo é bom, se esse algo é bom aos olhos de Deus ou algo é bom em si mesmo, né? Portanto, a filosofia política sempre esteve atrelada a essa, saber se algo é bom, se é bom aos olhos de Deus, ou então se algo é bom em si mesmo, né? Então, e depois, pronto, na explicação que o Rothbard dá, é que, pronto, e também, sobretudo, a própria, diria, o racionalismo, até próprio cristão e católico, é que é possível, usando a razão, é possível, sendo ético, de facto também compreender os propósitos de Deus, né? Então, eu costumo dizer que o libertarianismo é também uma religião racional, né? É uma religião racional, no sentido de que, embora não use a Bíblia como um instrumento da descoberta da verdade, da polarização da verdade, mas um libertário conciso é uma pessoa que propaga o bem, né? E se o propósito de Deus for a justiça e o bem, então todo libertário está de acordo. A atitude de um libertário é sancionada também por Deus. Então, penso que isso é muito motivador, né? Estudamos, não a Bíblia, mas e eu às vezes faço uma comparação, por exemplo, assim a vida, estudando a vida de Mises, estudando a vida de Rothbard, de Diop, como é que Deus, por exemplo, não rejeitaria, né, esses homens no seu trono, né? São pessoas que se dedicaram à difusão da verdade, da justiça. Então, pronto, eu acho que o libertarianismo é de facto também uma religião, é a ciência do bem, né? Se assim podemos resumir. Sim. E essa é uma base também bem justnaturalista, né? O justnaturalismo, quando eu cheguei no justnaturalismo, eu pensei exatamente nas leis divinas. Eu sei que a
libertários que são ateus, obviamente, e o justnaturalismo vai fazer sentido para eles que são ateus, ou libertários de outras religiões, porque afinal de contas é o direito individual, né, das pessoas viverem suas vidas, contanto que não façam, não agridam ao próximo. Sim, Mas o justnaturalismo me levou também a essa reflexão que o senhor fez para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, para a doutrina cristã. Eu penso como o senhor também. Claro que não com a base teórica filosófica que o senhor tem, né? Obviamente. sim, sim, sim. O direito natural, quer dizer, no fundo é a interpretação das leis da natureza, né? E se termos em conta que quem fez a natureza é o Deus, então só estamos a agir de acordo. Um naturalista só age de acordo aos próprios propósitos de Deus, né? Portanto, nessa perspectiva. Daí que eu digo que não há nenhuma contradição, mesmo que acreditamos que a natureza é divina, logo quem respeita a natureza age, né, adaptando-se às leis da natureza, então pronto, está todo ele sancionado também pela palavra de Deus. Sim. Professor, eu quero voltar um pouquinho no seu livro, nos aspectos que o senhor aborda. O senhor levanta várias questões problemáticas de Angola e como o libertarianismo entraria como uma solução para alguns problemas que o senhor aponta aqui no livro. E é claro que o libertarianismo ele não tem a pretensão de ser um paraíso na Terra, de trazer a perfeição, isso seria uma mentira. Bem interessante que o professor falou, porque quem mente assim é o socialismo, né? O socialismo que mente uma ideia de paraíso na Terra e onde os líderes são os deuses, né? E as próprias pessoas, porque é uma ideia materialista. Mas qual é a ênfase principal disso que o senhor estudou quando o senhor fala da educação, quando o senhor fala dos sindicatos, quando o senhor detecta vários aspectos em Angola? Sim, sim, pronto. Durante a escola IACA, uma das coisas que eu muito aprendi com o Rothbard foi a questão da reconstituição histórica, né? Ou então do revisionismo. Depois de nós termos passado por um processo longo de colonização, praticamente nós perdemos a nossa essência, né? O Mises diz que toda a sociedade é apenas uma resposta, né, dos homens às condições, né, que esses homens vivem. E então, pronto, o que eu digo aqui no livro é que, independentemente das trocas que poderia haver entre as várias comunidades no mundo, mas cada sociedade tem, diria, ou seja, cada comunidade tem a sua sociedade ideal. E os homens, pronto, devem agir para que possam construir, né, a sua sociedade ideal. Com a colonização, nós praticamente africanos fomos desnaturalizados. Toda a nossa visão, toda a nossa ação é toda ela ocidental. São os ocidentais que nos impuseram modelos políticos, a língua que nós falamos, mesmo o próprio ideal de desenvolvimento hoje é um ideal ocidental. Então, pronto, no livro, pelo menos nos 2 primeiros capítulos. Também aproveito para passar um outro recado. Eu já falei sobre isso no começo da live. Acessem o site do Instituto Hofbard Brasil e adquiram o livro recém-lançado do professor José Macovat Palanga, Angola, o que deve ser feito? Um enquadramento teórico histórico. Este livro, lançado pelo selo do Instituto Hofbard, tem o prefácio do Fernando Quioca
que é, junto com o Roberto e com o Cristiano, os fundadores do Instituto Rothbard Brasil. Eles foram, na verdade, os fundadores do Instituto Mises Brasil, mas houve uma ruptura, então eles migraram e fundaram o Instituto Rothbard para manter o libertarianismo na sua essência. Então, acessem o site. O livro do professor está com desconto ainda, promoção de lançamento. E aproveitem e comprem outros livros. Também dou o recado para você tornar-se um doador do site do Instituto Rothbard Brasil, para que eles continuem fazendo o projeto. É um projeto totalmente gratuito, voluntário, de tradução, de revisão, de publicação de artigos com vários autores da cena nacional e mundial. Se você puder tornar-se um doador, vai ser muito bom. Comprem também os livros lá no site do Instituto. E se você não tem condições no momento, também existem os livros para download gratuito, além dos artigos. O professor estava comentando sobre os aspectos desafiadores de Angola e todo o Exatamente. raciocínio da implementação do libertarianismo em prático, né? Tipo, na educação seria assim, no sindicato seria assim. Então, se o senhor quiser, qual seria o primeiro problema, assim, mais urgente a ser resolvido, assim, na perspectiva do senhor, aí em Angola? Bem, a primeira questão que eu vejo em Angola a ser atacada é a questão política, né? A questão política. Nós, antes da colonização, tínhamos as nossas próprias... Sim. Nós, antes da colonização, tínhamos o nosso próprio modelo político. As comunidades tinham como o político maior um SOBA. O SOBA é uma... Pois. Então, conforme eu ia dizendo, nós, durante o longo processo de colonização, fomos praticamente desnaturalizados. Tudo que nós fizemos é cópia, tanto do mundo ocidental. Então, o ideal é que nós pudéssemos fazer algum revisionismo histórico, fazer uma reconstituição histórica, no sentido de, pronto, vermos aquilo que era o sentido, né, da nossa própria construção sociológica, né? Nós, por exemplo, em África não havia, como digo no livro, não havia instituição Estado. Os governos que nós tínhamos eram governos totalmente naturais, que estavam ao serviço da propriedade privada, né? Que a função principal era arbitrar conflitos. Então, os modelos políticos que foram trazidos pelos europeus só nos trazem conflito, né? Ainda mais se nós olharmos para o contexto dos países africanos em que são, quer dizer, cada país em África é um espólio, né? É uma união forçada, é um conjunto de etnias, né, que foram forçadas a conviverem. Né? E qualquer governo, como eu tenho dito, qualquer democrático em África é sempre fonte de conflitos. Eu que falo, por exemplo, sou da etnia dos Umbundos. Naturalmente, se eu for presidente de uma nação tão grande como é Angola, de certa forma, pronto, estarei a impor a minha cultura, né, às outras etnias. Daí que possamos ter uma África pacífica, uma África mais justa, a reconstituição histórica para o retorno, né, dos antigos governos, que eram os sobados. Né? Geralmente os sobados, como disse, são governos naturais, são governos muito pequenos, são regiões, era uma extensão do poder paternal. Então, um governo baseado em sobados está livre de conflitos. Né? Primeiro porque por um conjunto de anciãos, né, que elegem quem vai governar, com a vantagem de que, pronto, o SOBA não tributa, né? O SOBA não cobra impostos, tem apenas a exclusiva
função de arbitrar. Naturalmente a África viveria em paz, né? Nós não precisamos da democracia. Aliás, os modelos, aliás, isso também explico no livro, os movimentos políticos de libertação nacional foram a construção ocidental, foi a construção europeia. Foram os europeus que, pronto, depois da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, estabeleceram-se potências mundiais, os Estados Unidos da América e a Rússia. Então, ficaram enciumados porque eles viram que potências menores, né, ou países com pouco poderio militar, estavam a colonizar países, que era benéfico para os países europeus. Então, eles quiseram se substituir, né, a África, né? Queriam que fossem eles a explorarem, né, ou então a comandar a África. Então, foi dessa necessidade que, pronto, a América e a Rússia começaram a financiar movimentos independentistas, e a partir dali também entrou o imperialismo, né? Quer dizer, todo o movimento, os movimentos das independências, que agora tornaram-se partidos políticos, enquanto existirem, são sempre formas ou instrumentos de penetração do imperialismo ocidental. Então, para nós termos, de facto, uma paz efetiva, há toda a necessidade de retornarmos aos nossos governos tradicionais, que afinal são o próprio legado político que os nossos ancestrais nos deixaram, né? Mas, pronto, como disse, com a colonização perdemos praticamente esse sentido natural, e hoje vivemos copiando aquilo que é produzido no Ocidente, né? Tudo o que é feito no Ocidente é para nós o ideal, né? Por isso é que mesmo o próprio ideal de desenvolvimento por exemplo, ter a água canalizada, né, estradas asfaltadas, luz em todas as comunidades. Quando, por exemplo, em Angola temos comunidades com pouca densidade populacional, o que acontece em África, em Angola, por exemplo, vais a uma aldeia, vais encontrar um quimbo, uma casa, por exemplo, aqui onde eu estou, mas para encontrar outra casa vai ser... Não tem, pronto, não tem problema nenhum, aquela água é bebível. Hoje em dia, quando as pessoas encontram pessoas aculturadas, né? Encontram pessoas que vivem nas aldeias, numa casa, por exemplo, de pau a pique, né, coberta de capim. Para eles, essa pessoa é subdesenvolvida, né? Quando encontram alguém, por exemplo, isso não constitui a verdade. Nós podemos encontrar na comunidade pessoas que vivam numa casa de pau a pique, mas tenham gado, tenham dinheiro, quer dizer, que tenham uma vida adequada em função do meio que elas vivam. Então, o desenvolvimento que nós perseguimos em África é um ideal. Vivemos a pedir ajudas internacionais para, no fundo, vivermos o sonho que não se ajusta à nossa própria realidade. Então, o primeiro desafio político para mim seria, o primeiro desafio para a África seria o desafio, né, que é abandonar o ideal político que foi importado do Ocidente, político que, no fundo, é de justiça, né? Arbitrar conflitos e defender a propriedade privada. Professor, e excelente o que o senhor falou. E nas suas andanças, né, por Angola e pela África Central mesmo, o senhor percebe nas comunidades locais, em contato com a população, não o que a casta política fala, a casta dos iluminados e iluministas falam. O senhor percebe que haveria uma adesão, existe esse apreço por como era antes, na ascendência das pessoas, não antes das histórias que eles ouviam dos seus ancestrais,
que intuitivamente eles pensam que assim seria melhor? O senhor pensa que seria bastante simples assim, ou haveria um trabalho um pouco mais intenso para reconstituir neste revisionismo histórico que o senhor propõe? Não, não, não haveria nenhum trabalho. Praticamente todas as comunidades rurais estão organizadas em forma de sobras. É muito disso na cidade, na província da Huila, na cidade de Lubango, e bastou deixar, deixar o centro urbano que a forma de organização política das comunidades é por intermédio dos sobras. Dificilmente as pessoas em Angola, sobretudo as que vivem nas regiões rurais, vão ao Tribunal Estatal. Quando tem conflitos, geralmente levam a um SOBA que resolve esse conflito. Né? Não daria nenhum trabalho. Aliás, as cidades, são todos eles também, têm sempre SOBAs. Né? No fundo, por exemplo, é muito difícil em Angola encontrar no tribunal estatal a julgar situações, por exemplo, de herança. Né? Nós temos, as comunidades têm um sistema próprio de julgamento de herança que dispensa qualquer tribunal estatal. Aliás, no livro eu digo, também explico isso, que pronto, aconteceu algum caso de um senhor na aldeia onde eu fui nascido, em que encontrou pronto, alguém a roubar, né, o milho, a sua lavra, e simplesmente levou ao SOBA e, como disse, o julgamento é quase baseado em direito natural, né, porque é feito no interesse da pessoa lesada. A sentença que foi ditada pelo senhor que eu narro no livro, que é a vítima, foi que, em função dos roubos que ele foi sofrendo, que a pessoa que roubou, né, o gatuno no caso, fosse condenado a trabalhar durante algum mês, né, na sua própria lavra, e quando chegou esse prazo estipulado, pronto, a pessoa foi liberada, né, foi liberada do crime que cometeu. Então, veja que no caso aqui, o julgamento foi feito no interesse da vítima, né? Que nós podemos dizer que é totalmente sancionado pelo direito natural. Então, não haveria qualquer problema. O que há é que a casta política angolana, habituada nesses do estatismo, né, da democracia, não aceita, né, que não pressa esse exercício do retorno atrás, né, porque até também tem havido um processo sistemático de coartar, né, esse poder tradicional. Também, pronto, os próprios sobas vão sendo estatizados, há um processo de avassalamento dos sobas. O grande perigo, né, dos tempos modernos, mas senão o retorno não seria um trabalho, porque praticamente as comunidades vivem isso. Mesmo nós que vivemos no bairro, por exemplo, eu vivo eu posso ter algum problema, naturalmente ir a uma autoridade estatal, levar o meu conflito ao SOBA, eu dispenso a autoridade no caso em que haja crimes, né? Nos crimes que os SOBA julguem questões de crimes. Há um facto que é muito curioso, por exemplo, existem comunidades em que, mesmo que seja julgado por um tribunal do Estado, né, e seja zelibado, mas ainda assim não te liba do julgamento tradicional. Quer dizer que as próprias comunidades em si não aceitam, né, o poder, os tribunais estatais. Né? Você é julgado num tribunal estatal,
Mas ainda assim, você pode, sim, pode fazer a questão, desculpa. Não, porque eu fiquei imaginando, né, com a explicação do senhor. Então, na verdade, vocês estão a um passo, na verdade, do anarcocapitalismo. A situação está muito mais tranquila. Talvez seja só nos pequenos, nos grandes centros, onde o progressismo e o positivismo está mais essa adesão às ideias, né? Vamos dizer, progressista mesmo, né? Mas nas comunidades locais, realmente, vocês já vivem no justnaturalismo. Então, vai ser um trabalho bem mais fácil mesmo, né? Sim, sim, eu tenho estado a ver com bastante preocupação a consolidação da democracia em África, né? Sempre que o processo democrático se consolida em África, sinto que esses traços, né, vão se perdendo, né, porque o Estado vai sendo mais grande. Aliás, há um projeto em Angola que é de autarquizar o país, né, de formar autarquias em Angola. Então, pronto, esse processo da autarquia, no fundo, vai aumentar o poder o poder estatal, né? E quanto mais poder estatal tivermos, naturalmente, o justnaturalismo vai desaparecendo. Mas, conforme eu costumo dizer, é muito mais fácil perceber-se o libertarianismo em Angola do que, se calhar, vocês aqui no Brasil, né? O Brasil, pronto, a Europa em si, né? O Ocidente em si, tem um histórico de estatismo muito elevado, né? Praticamente, provavelmente perderam a memória histórica dos vossos governos naturais. Então, falar de um governo natural para vocês fica assim, muito de livros, né? É como se fosse algo que não existe, né? Ou se existe, mas algo que foi vivido já antigamente. Agora, nós não, nós vivemos, uh, vivemos essa realidade. Todos nós, quando, pelo menos, aquelas pessoas que têm contato com as comunidades rurais, vais numa comunidade rural, encontras o granismo puro, né? Apesar, tem um Estado, mas é um Estado assim distante, né? Existe, mas agora um outro questionamento que as pessoas às vezes só sempre fazem é o desenvolvimento econômico, né? Percebe-se que apesar desse, dessa proximidade ao libertarianismo, mas ainda assim temos uma África muito empobrecida, né? E a resposta é naturalmente porque o nosso Estado, os nossos Estados são todos são vassalos, né, de potências imperialistas. A riqueza, sobretudo a riqueza dos recursos naturais, não reverte às próprias populações e também o que eu sempre digo é que o ideal de uma sociedade não é a riqueza, né? Nós, eu gosto muito de citar uma frase de um antigo presidente africano que dizia que eles preferem, né, preferem a pobreza na liberdade, a indigência na liberdade, do que a opulência na escravidão. Então, quer dizer, se o ideal do libertarianismo é a justiça, é a construção da civilização, então, pronto, o desenvolvimento ou a condição material é uma questão secundária, né? O importante é que as pessoas, de facto, vivam cada um do seu esforço e seja uma sociedade que respeite a propriedade privada, que coopere. O desenvolvimento econômico pode ser alcançado, né, com o tempo. Então, dessa perspectiva, podemos dizer que, de facto, é mais fácil perceber em Angola, né, indo, por exemplo, para as comunidades rurais, do que vocês, por exemplo, aí no Brasil ou Europa, onde o estatismo é milhares vivem. A instituição Estado aí é muito mais antiga do que nós aqui. Sim, de fato, na minha infância, na década de 90,
em duas cidades do interior, uma eu morei, a outra eu passava férias, realmente eu pude ter um contato maior do que seria uma sociedade anarcocapitalista, com as trocas voluntárias, com as próprias famílias promovendo a segurança. Uma foi uma cidade privada, na verdade, foi uma vila privada mesmo, mas não era 100% livre do Estado, né? E a outra era um bairro de imigração gaúcha, italianos, poloneses, ucranianos, alemães, que migraram, né? Trocaram de estado e fundaram uma cidade e tudo funcionava organicamente. Os homens, a gente tinha posse de arma, porte de arma. Se surgia alguém estranho no bairro, automaticamente, sem combinar, todos os homens de todas as idades, já iam até o portão, ao muro, já chegava para o sujeito: quem que é você? Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Está perdido? Você quer alguma coisa? Você vai visitar alguém aqui no bairro? Já era uma proteção natural, assim, e as trocas, assim, de as hortas, os pomares, o padre da paróquia conseguia o escambo, né? O famoso escambo. O vinho, então o fornecedor do leite deixava o leite na porta, todo mundo pagava no final do mês, porque era uma época onde as pessoas honravam o fio do bigode, como meu avô falava. As pessoas, elas eram certas, porque se você não fizesse certo, você seria discriminado naquela comunidade. Se você não pagasse uma dívida, se você usasse drogas, se você desse pancada na tua mulher, ou se a mulher fosse uma mãe negligente, qualquer coisa assim, fora da normalidade, a própria comunidade te discriminava e não tinha relações sociais com a pessoa, né? Então, a pessoa ficava com a imagem dela manchada. E foi um período onde a reputação era importante. Ter uma boa reputação, né? Através de atitudes verdadeiras, não só uma reputação falsa, daquela pessoa que fala, mas não faz, né? Então, eu creio que Exatamente, também exatamente. fui atraída pelo libertarianismo rápido, porque lendo a teoria e como seria uma comunidade libertária, eu tive essa vivência, né, na minha infância. E era muito bom, era um período muito bom mesmo. Exatamente, exatamente. Exatamente, exatamente. Fala, por exemplo, da questão da proteção, né? Ou da segurança, diria, pronto, armas brancas, né? Quer dizer, a ideia de que o homem pode viver desarmado, pronto, é uma ideia totalmente fantasiosa, né? Não é possível, por exemplo, nas comunidades onde existem animais, né? Uma pessoa sair da sua casa sem que porte, né? Alguma arma. Há um exemplo que é muito caricato, por exemplo, aqui no sul da Angola, em que existem comunidades que andam permanentemente com facas e katanas e, e geralmente quando chegam nas pequenas vilas, né, onde o controle estatal é maior, o que fazem é que nos obrigam que eles deixem, né, as suas katanas, as suas facas, depois deixam no espaço, entram na comunidade e depois quando voltam, né, pegam nas suas facas e katanas e voltam para as suas aldeias. Em Angola, sobretudo nas comunidades rurais, as pessoas estão todas armadas. Né? Não vais encontrar uma pessoa, embora seja arma branca, mas não vais encontrar uma sem armas. E a questão também da questão da discriminação comunitária, né? Quer dizer, que quando geralmente as pessoas vivem em comunidades muito pequenas, com alguma semelhança, sim, diria com alguma homogeneidade étnica ou cultural. Quem sai
dentro dos trâmites daquilo que é a cultura local, é fortemente discriminado, né? Quer dizer que se fores, por exemplo, uma família, se o teu pai foi gatuno, por exemplo, ou for apanhado a roubar, dificilmente o filho, pronto, o filho dessa pessoa consegue encontrar, consegue encontrar mulheres, né, para formar família, né, porque pronto, a comunidade discrimina, né? Então, o libertarianismo anda bem próximo de nós, né? Só no fundo precisamos interpretar da melhor forma possível os fenômenos. É verdade, professor. O meu pai, meu falecido pai, nós tínhamos arma em casa. Eu não tinha acesso a onde estava a arma, obviamente, porque era muito pequena. Mas ele ensinou a minha irmã a dirigir com 14 anos de idade, 14, 15 anos. Porque aqui no Brasil, nas leis, é só depois dos 18 e você tem que passar por autoescola e você tem que fazer uma prova no Detran e você tem a prova teórica, a prova prática, e ele já no interior era muito comum adolescentes, 16, 17, a dirigir, pega o carro do pai, vai, e também ele me ensinou aula de defesa pessoal, comigo sendo bem criança mesmo, menina assim, tipo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, ele já fazia exercícios de defesa pessoal e ele já me ensinou algo que quando eu cheguei no libertarianismo eu lembrei dele, desse legado que ele deixou. Ele fazia simulações comigo de possíveis situações de perigo que uma menina sozinha pode passar. Tanto de sequestro na rua, se você se perder, com quem que você vai falar, quem que você não vai falar, onde que você pede ajuda. Ele foi me preparando para a vida, para ser uma menina num mundo onde às vezes os pais não estão perto, né? E eu lembro que ele falava assim, ó, que se algum bandido invadisse a nossa casa, ele falava, e tentasse fazer maldade comigo, ele já estava me ensinando a usar arma branca, como que eu tinha que me defender, e ele dizia assim, a tua vida vale mais do que a do bandido. Então, se tiver que ser você um bandido, você é a do bandido. Você se defende até o final. Você protege a tua vida. Ninguém pode encostar no seu corpo. Ninguém pode ameaçar a sua vida. E meu pai me ensinou isso. Ele falou, então, se alguém quiser fazer mal para você, reaja e se defenda, porque tua vida vale mais. E ele falou, e numa situação hipotética grave, a gente chama um advogado, mas se defenda. Se defenda, faça o que for preciso para se proteger das pessoas que querem te fazer mal com você, no caso, né? E eu cresci com essa cabeça. O meu pai me ensinou assim, não, e eu não sabia que ele estava me ensinando que o meu corpo é minha propriedade e que assim como eu não tenho o direito de violar o corpo de outras pessoas, ninguém tem o direito de violar o meu corpo, né? Então, são nas pequenas e grandes coisas que a gente tem consciência disso, né? Proteção estatal, eu digo isso, né? Que não é possível o homem viver sem se proteger, né? Sem autoproteção, né? Porque com casa é uma arma, porque a pessoa defende-se, né? Uma autoproteção contra, pronto, a natureza, o frio ou a chuva. O sapato, por exemplo, é uma arma também, porque nos protege de feridas que possamos ter ao pisar em um conjunto pronto, de substâncias que nos possam prejudicar, né? Então, ou dos outros homens. Então, se a ideia de, a ideia de que a proteção deve ser garantida por terceiro for elevada ao extremo, então, sei lá, nós não podíamos ter casa, não podíamos ter roupas, nem, enfim, né? Enfim, não tem
como a vida não seria possível se se nós perdermos o direito, né, ou a capacidade de nos autoproteger. É uma proteção. As casas onde moramos também são uma autoproteção. Logo, também as armas de fogo servem apenas para nos protegermos ou dos animais. Por isso é que eu digo, mas é impossível você andar sem uma katana ou uma faca. Quer dizer, ou você ou o animal. Se não levar, o animal é que acaba por predar-te. Né? Então, no Aqui no fundo, a Brasil, arma é professor, é igual. Eu tenho família da área rural que trabalha na parte de agronomia. E aqui é para segurança pessoal não só de animais, mas também porque nós temos aqui o MST, que é o Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra Uhum. é um grupo terrorista, não sei se o senhor conhece, né? Já ouviu falar, né? Acompanho muito bem esse movimento. Né? Então, nós temos o MST aqui e então o produtor rural aqui, ele nunca está isolado realmente, porque agentes do governo de fiscalização passam, controlam por satélite e todo tipo de regulamentação esdrúxula, todo tipo de regulamentação, aí tem o CREA, a questão de delimitação territorial, aí toda a corrupção que o senhor já imagina, com juízes que às vezes querem a fazenda de alguém e daí dá um jeito de expulsar o proprietário da fazenda, alegando que você não fez isso, não fez aquilo, simplesmente porque um desembargador, alguém está de olho na propriedade do outro. E aqui não tem como não ter arma. Então, só que aqui o brasileiro fica numa posição difícil, porque quem quer fazer certinho tem que passar pela regulamentação do governo para ter legítima defesa. E aqui, para ter o direito à posse e o porte de arma é muito caro, é muito dificultoso para chegar neste processo. Para ter segurança armado é muito caro, sabe? É uma dificuldade. Tudo aqui no Brasil dificulta a defesa da sua propriedade privada, a Sim, defesa da exatamente. sua vida e da sua propriedade privada. E tem ainda bandidos, não só o MST, mas o produtor rural, ele está muito à mercê de bandidos que entram e fazem cárcere privado dos donos das fazendas e roubam os animais. Eles estacionam com caminhões de última geração, eles vasculham a propriedade que eles vão invadir e massacrar por drones de última geração. Então, esta é uma realidade do produtor rural do país. Eu digo com propriedade porque eu tenho familiar na área e é verdade. Então, não é. Sim, sim, Se fosse só o problema aqui, estávamos até que bem. sim, sim, onde, por exemplo, na minha província tem estado a acontecer bastante triste, né, da questão da estatização da terra. E, há uma, recentemente descobriu-se que tem ouro, né, tem ouro, tem ferro. O que acontece é que as pessoas, os nativos, né, dessas terras são expropriadas das suas terras, são forçados a se retirarem das suas terras e depois contratam empresas, muitas delas estrangeiras, que vêm e exploram o conjunto de recursos naturais que aí têm em conluio com a classe. Né? Então, quer dizer, dá para perceber que a ideia da proteção estatal, no fundo, é fazer com que os cidadãos não consigam, nativos, não consigam se revoltar contra o poder e insurreição, né? Os governos optam, né? As pessoas ficam desprotegidas e então aí
a exploração ocorre de uma forma natural. Né? É triste observar esse fenômeno, pelo menos aqui no sul, Angola, que é atual, em que pronto, as populações praticamente não têm propriedade, são terras, depois vêm empresas estrangeiras, né, que exploram essas terras, recompensa ou retorno aos nativos, né, que são aqueles que apropriaram. Quando o que vivemos é aquilo que o Hofbard fala de feudalismo moderno, né? No fundo, o direito fundiário é da classe política, né, que pronto, explora à vontade, a bel prazer, os recursos naturais que o país todo possui. Infelizmente. É revoltante, né, professor? É muito revoltante, né? É muito revoltante. É pena que, pronto, nós não podemos, o povo desarmado, naturalmente não tem como se revoltar, mas aliás, foi o ano passado que um Soba veio reclamar sobre esse fenômeno e eu mesmo a dizer que mais valia a colonização, o período colonial, né, do que a colonização como, pelo menos nos últimos anos, o período colonial, como um sistema muito melhor do que estamos a viver agora, porque as pessoas perderam totalmente o direito da terra, né? Quando não tens, realmente não tens nenhuma propriedade. Professor, agora que o senhor entrou para a política com o objetivo primordial de divulgar a ideia do libertarianismo, o senhor já não sente que está incomodando pessoas importantes e que de alguma maneira podem querer barrar o movimento do senhor, dos seus alunos, dos seus colegas? Qual que é o cenário? Porque o senhor é o primeiro Sim, partido, o perigo vamos é. dizer, o senhor é o primeiro libertário a ter voz aí na África, né? Pronto, posso dizer que sou dos primeiros, né? Pouquíssimas pessoas, na verdade, são libertárias em Angola. Alguns liberais, mas libertários são mesmo pouquíssimos. Eu posso dizer que verdadeiro, né? Bastou ver que, no fundo, a classe política que nós temos é toda ela do espectro político socialista, por, no fundo, questões ideológicas, é apenas uma luta. Então, pronto, trazer uma perspectiva ideológica, sobretudo liberal, libertária, tanto no fundo mexe, né, com o regime todo, né, mexe com o status quo político, né. Então, pronto, esse perigo é sempre iminente, né? Quer dizer, a pessoa chega e começa a mexer com essa questão da propriedade da terra e dizer à classe política que, de facto, o que tem havido é um feudalismo moderno. Isso incomoda, né, a classe política, não só até a classe que governa, como também, pronto, a própria classe política. A Aliança Libertária do Acre é o responsável pelo projeto da Aliança Libertária do Acre. Perguntou para o senhor como está sendo a experiência de divulgar o libertarianismo em Angola. Eu acredito que o senhor já respondeu bastante, né, para nós essa experiência, mas se o senhor quiser falar alguns outros aspectos. É uma experiência muito difícil, né? Quer dizer, parece que o libertário é uma pessoa do outro mundo, né? Tudo que você defende é estranho é estranho às pessoas, né? Então é bastante, apesar no fundo o ideal libertário ser
assim, muito fácil de ser apreendido, né? Ou de ser aprendido. Mas ainda assim as pessoas ficam chocadas, né? Por exemplo, se disseres que o Estado é uma instituição antissocial, né? Uma instituição que visa a exploração do homem, isso é impensável, né? Para a maioria das pessoas. Então, ser libertário é, sei lá, uma coisa praticamente a todas as pessoas, né? Ficas uma pessoa incompreendida, né? Mas, como é a verdade, e temos a certeza que pronto, o futuro, penso que o futuro é mesmo do libertarianismo, não tem como, a não ser que a própria espécie humana sucumba no futuro, né? Se ela tiver essa capacidade do discernimento, apesar de libertárias, mas pronto, vamos ter que prosseguir, né? Há alguma no fundo do túnel, porque como se já um certo número de pessoas que aos poucos vão do libertarianismo, apesar de que o caminho ainda é enorme, mas essa pequena abertura é já alguma luz no fundo do túnel. Professor, nós estamos nos encaminhando então para o final da nossa entrevista. Eu gostaria de saber se o senhor tem acréscimos, perguntas que talvez eu perdi a oportunidade de fazer ao senhor, pontos que o senhor gostaria de mencionar. Por favor, sinta-se muito à vontade. Bem, de uma forma geral, penso que com o exemplo de, com o exemplo de recursos que são explorados, né, por exemplo, noutras localidades, os povos de outras regiões se sintam explorados ou explorados. Cortou um pouco, Pronto, o nosso apelo voltou. aqui, pronto. Pois. Então, como eu ia dizendo, todo o governo central geralmente passa a ser monoétnico, né? Quer dizer que as pessoas que mandam o poder pertencem sempre a uma determinada etnia. E quando ocorre o fenômeno de exploração de recursos naturais, os outros em que essas riquezas vão para beneficiar um único grupo étnico. E esses outros grupos étnicos se sentem como se estão daí que precisamos de facto em África pensar num modelo, se não for um modelo totalmente libertário como o que nós defendemos, mas a descentralização efetiva da África. Não é preciso adotarmos pelo menos um modelo federal, né, para que assim cada comunidade, cada né, na sua. A descentralização do poder. Exatamente, sem a existência da descentralização do poder, a África vai ser sempre um palco de conflitos armados, né? Guerras permanentes. Né? Exatamente. Eu acho que toda luta deve ser ter uma África mais ou menos, né, ao patamar dos outros países com menos conflitos. A opção é federalizar a África, né? Os governos, eh, os governos monogovernos, né, ou governos totalmente centralizados,
já não se ajustam. Aliás, nunca se ajustaram, né, à nossa realidade, por conta dessa própria nossa especificidade étnica. Né? Somos. Ela tem mais ter um vai gerar sempre conflito, né? Vai gerar sempre ciúmes e sentimento de. Professor, eu agradeço muito a sua participação. Desde já, o convite fica aberto para o senhor voltar outras vezes. Eu espero que o senhor tenha gostado da participação. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade e pela sua disposição. Muito obrigada. A conexão está realmente bastante ruim, professor. Não, eu Agora é que deu. agradeço, pronto, a rede não, não nos ajudou a muito, que pronto, não ficou claro, mas vamos Na preparar. próxima teremos mais sorte. Okay. Muito obrigado então e agradeço mais uma vez. Eu quero aproveitar e deixar um recado final, enquanto o professor está aqui. Eu quero agradecer a todas as pessoas que Exatamente, compartilharam a live, penso que aos sim. contatos do Da professor próxima vez José vamos ter Macuba de mais, Palanga, mais que sorte. divulgaram a live, que disseminaram, né, divulgaram o meu Instagram. Eu quero avisar vocês que o uso do Instagram, este Instagram, Merise AP, ele é provisório, porque, na verdade, todas as atividades do Liberim devem acontecer nas redes sociais do Liberim. Mas é que como a conta no Instagram do Liberim é nova, o @projeto Liberim, infelizmente eu não consegui ainda abrir live porque tem alguns critérios, né, que a plataforma exige. Eu também agradeço a quem divulgou nas minhas redes, o Gado Tradutor, Manifesto 38, o Caio do Libertário 013, o Ed, né, do Manifesto 38, e as pessoas que divulgaram e que eu não citei. Eu quero aproveitar e falar para vocês que o Manifesto 38 está numa parceria bem legal com o Projeto Liberim. Olha aí, professor, que coisa boa. Então, se você acessar o site do Manifesto 38, vocês podem comprar os acessórios, eles têm camiseta, boné, óculos, um monte de material. Com o cupom LIBERIM, no total da compra você tem acesso a 22% de desconto. Aproveite então essa parceria, o cupom já está válido para qualquer compra no site do Manifesto 38. Lembrando também, mais uma vez, que o livro do professor Angola, o que deve ser feito, está em promoção no site do Instituto Rothbard. Aproveitem o preço promocional e comprem o livro do professor. Comprem, leiam, presenteiem os amigos e até os desafetos. Aquele seu amigo comunista teimoso, dá o livro de presente do professor José Macuba de Palanga e explica para ele que sim, Angola tem libertarianismo sim. Obrigada, professor. Muito obrigada.